Bem-vindo ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Drayton Gonzaga Souza, e vai tratar sobre o tema pressupostos filosóficos da experiência jurídica. Antes será feita a leitura do currículo vitae do professor Drayton pela colega Melanie, coordenadora adjunta. E eu, inicialmente, quero agradecer a disponibilidade, tendo em vista que o professor Drayton está merecidamente gozando de férias na Alemanha com seus familiares e abriu um espaço na sua agenda de descanso para nos atender. O colega professor Drayton vai tratar sobre, então, pressupostos filosóficos da experiência jurídica, e a palavra com a colega Melanie, coordenadora adjunta para a leitura do currículo. Obrigado. Obrigada, professor Igor. O professor Drayton Gonzaga de Souza é bacharel em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Direito pela URGS. É doutor em Filosofia pela Universidade Kassel, Alemanha, e em Direito pela URGS. É licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição e tem habilitação para a docência da língua alemã pela URGS. Realizou pós-doutorado na Universidade de Tübingen e no Hegel Archiv da Universidade de Bochum como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt. Recebeu em 2003 o prêmio do DAAD e em 2013 da Fundação Alexander von Humboldt Alumni Prize, devido ao engajamento na cooperação acadêmica Brasil-Alemanha. É professor titular e decano da Escola de Humanidades da PUC, atuando na graduação e na pós-graduação como professor permanente do PPG em Filosofia, no PPG em Direito e no PPG em Ciências Criminais da PUC. É advogado, tradutor público e intérprete comercial concursado para o idioma alemão e vice-coordenador do CDA, Centro de Estudos Europeus e Alemães. É autor de diversos livros, dentre eles A Castração Química de Delinquentes Sexuais, juntamente com o professor Ney Fayet Jr. Professor Drayton, agradecemos pela sua disponibilidade. O professor Drayton vai fazer uma exposição, então, sobre os pressupostos filosóficos da experiência jurídica. Professor Drayton, a palavra é sua. Obrigada. Muitíssimo obrigado, queríssimo professor Igor, e eu posso chamar o professor Igor porque eu fui aluno do professor Igor, e isso não foi lido agora no meu currículo, devia estar nas primeiras linhas do currículo como algo de destaque, por eu ter sido teu aluno, querido Igor. Desculpe lhe interromper, professor Drayton. O mérito, na verdade, é todo seu e a honra é toda minha. Obrigado. Obrigado, querido Igor. Obrigado à nossa querida mestranda, Melanie, que nos acompanha nessa sessão, mestranda em Direito pela URGS. E gostaria de agradecer o convite do Igor e do Centro de Estudos Tributários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela qual eu tenho um enorme apreço. Aí fiz meu mestrado, meu doutorado, e tenho grandes amigos aí nessa extraordinária universidade. A minha proposta hoje é falar sobre um tema transversal, interdisciplinar, que espelha de alguma forma a minha formação. Eu venho da filosofia, como a Melanie já mostrou na leitura do meu currículo, e depois eu fui para o direito. E já vou adiantar a minha tese principal. Eu penso que é muito importante que a filosofia se aproxime do direito e que o direito se aproxime da filosofia. Essa é uma aproximação que traz ganhos para as duas áreas do conhecimento. E um dos pressupostos da experiência jurídica, um dos pressupostos do direito, está ligado à noção de ser humano. Porque o direito trata com o ser humano, trata do ser humano. E eu tomaria como inspiração jurídica para a minha exposição um artigo da Constituição Federal do Brasil, de 1988,
A nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, fala da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do nosso Estado de Direito no Brasil. Aqui na Alemanha, onde eu estou agora, temos a Grundgesetz, a lei fundamental, assim que os alemães chamam a Constituição, e no artigo 1º lemos: a dignidade do ser humano é inviolável, intangível, intocável. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Interessante já, para alguém que vem da filosofia, essa menção distinta. Na nossa Constituição, no Brasil, nós falamos da dignidade da pessoa humana. Na lei fundamental alemã, se fala da dignidade do ser humano. Há alguma diferença em falarmos do ser humano ou em falarmos da pessoa humana, como é na nossa Constituição no Brasil? E aqui está um dos pressupostos que eu poderia mencionar da experiência jurídica: a noção de pessoa, a noção de ser humano. Eu poderia mencionar outros, como verdade, né, como parece no processo penal, quando se fala em verdade real. Poderia dar outros exemplos, mas eu vou ficar só com esses 2 exemplos: a noção de pessoa e a noção de verdade. E quando se fala na nossa Constituição da dignidade da pessoa humana, nós temos uma complexidade um pouquinho maior. Na Constituição alemã se fala dignidade do ser humano. Na nossa, são utilizados 2 termos que, para a filosofia, têm uma longa tradição: a noção de pessoa e a noção de dignidade. Eu vou, nessa minha exposição, mostrar assim, 3 momentos da tematização da noção de pessoa e de dignidade. E aqui estão imbricados problemas relacionados, por exemplo, à relação entre direito positivo e direito natural. E eu vou começar, então, com a tradição judaico-cristã. E para fazer isso, eu me apoio num filósofo alemão chamado Max Scheler, que escreveu um opúsculo precioso com o título A Posição do Ser Humano no Cosmos, Die Stellung des Menschen im Kosmos. E ele diz que 3 são as correntes que marcaram profundamente a noção que temos de ser humano: a tradição judaico-cristã, a metafísica grega, o pensamento grego, e, em terceiro lugar, a ciência moderna. Então, eu vou abordar esses 3 elementos. Começando, então, pela tradição judaico-cristã. Comecemos pelo relato do Gênesis. Gênesis 1, 2, 3, os primeiros capítulos da Bíblia falam da criação do mundo e a criação do ser humano. E no relato da criação do ser humano consta que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus cria nesse hexameron, como nós dizemos, que é a criação em 6 dias, hexa é 6, hemera é dia. Nessa criação em 6 dias, Deus cria o céu, a terra e tudo o que neles há, e cria também o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. E essa noção de imagem de Deus, que em latim nós denominamos imago Dei, ela vai ter uma força impressionante na história das ideias no Ocidente. Então, o ser humano, ele é distinto dos demais animais por ele ser imagem e semelhança de Deus. Há um autor alemão que afirma haver aqui uma espécie de teologia da dignidade. O professor Ingo Sarlet, conhecido por suas obras sobre dignidade da pessoa humana e sobre direitos fundamentais, coloca que a noção veterotestamentária de ser humano teve grande influência na história do conceito constitucional
de dignidade. E então o ser humano ele é criado numa tríplice relação. Em relação a Deus ele é filho, em relação ao outro é irmão, a fraternidade, e em relação à natureza ele é senhor. E esse título, imagem de Deus, era atribuído comumente ao faraó, ao rei, a governantes. Nessa versão aqui que nós temos do Gênesis, Imago Dei, imagem de Deus, esse título é atribuído a todo e qualquer ser humano. Portanto, o ser humano é elevado a um patamar altíssimo, não apenas uma casta, todo e qualquer ser humano. E além disso, ele possui um valor inviolável. Por isso que se fala de uma espécie de dignidade teológica do ser humano, ou teologia da dignidade. Seria o conceito constitucional de dignidade da pessoa humana avant la lettre, a noção de imagem de Deus. E, em grego, imagem, depois esse texto foi escrito em hebraico, mas depois a tradução é eikon, daí vem ícone. Então o ser humano é uma espécie de ícone de Deus. Não apenas alguns, todos, e é merecedor de proteção. E juntamente com a noção de imagem, está vinculada a essa imagem as noções de racionalidade, de liberdade. O ser humano é um ser livre, ele é um ser racional, imagem de Deus, um ser relacional. E parece que agora, eu falando do Gênesis, eu estou fazendo uma pregação religiosa aqui, mas não é o caso. Eu já citei o Max Scheler, que é um filósofo, que aponta para as raízes judaico-cristãs do Ocidente, e eu diria o seguinte: para nós compreendermos o Ocidente, não há como não passar pela tradição judaico-cristã. Nolens volens, querendo ou não querendo, nós somos marcados profundamente pela tradição judaico-cristã. Eu fiz a experiência seguinte: em 1994 eu vim à Alemanha fazer um curso de alemão, durante 2 meses na cidade de Göttingen. Terminado o curso, fizemos uma pequena saída, alugamos um carro, 3 colegas minhas, 3 amigas minhas e eu. Uma era japonesa, a outra boliviana e a terceira argentina, juntamente comigo. 4 dias percorremos aquela região chamada Turíngia, Thüringen, onde ficam cidades como Eisenach, Erfurt, Weimar. Cidade de Eisenach, nessa cidade nasceu Bach, lá viveu Lutero. E era Semana Santa. Nós fomos às igrejas, a museus naqueles dias e, por exemplo, na Sexta-feira Santa, assistimos a Paixão segundo São Mateus na Catedral de Erfurt, cidade na qual viveu Lutero. Aquela japonesa que estava conosco não entendia nada do que estava acontecendo. O que significa paixão, Sexta-feira da Paixão, ressurreição? Porque ela vinha de outro pano de fundo religioso, outro background. Nós, evidentemente, compreendíamos aqueles vitrais naquelas belas igrejas, mas ela não entendia nada, faltava-lhe a chave de leitura. Então, para compreender o Ocidente, para compreender a música erudita ocidental, nós temos que passar pela tradição religiosa. Se algum dia alguém visita o Museu do Vaticano, que é extraordinário, vai se deparar lá com a Capela Sistina, na qual são eleitos os papas. Se não souber um pouquinho de história bíblica, não vai entender nada. Porque os nossos arquétipos no Ocidente passam por essa tradição religiosa. Então, esse é o primeiro elemento para o qual eu queria chamar a atenção. E acrescento o seguinte: nessa tradição judaica, o mundo ele tem um começo e tem um fim. O começo é a criação e o fim é um juízo. E esse Criador, ele é ao mesmo tempo legislador, ele criou leis, ele é juiz no final e ele também é o executivo. Os 3 poderes estão concentrados na figura de Deus. Então, o mundo era desordenado e passou a ter alguma ordem, ou passou a ter ordem, através do ato criador de Deus. E nesse mundo, Deus colocou o ser humano, e o ser humano tem um lugar. Por isso, o título do livro do Max Scheler, A Posição do Ser Humano no Cosmos.
E a nossa Constituição, por exemplo, ou a alemã também, ela trabalha com uma dimensão ontológica. O ser humano ele tem um lugar nesse concerto universal, né? Tanto é que na nossa Constituição aparece a dignidade da pessoa humana, não dos demais animais. Não que nós não devamos respeitar os demais animais, mas dignidade, no texto constitucional, é um atributo humano. Então, nós aí temos alguns pressupostos ontológicos, eu diria assim, hierárquicos. Há uma ordem que é pressuposta no texto constitucional. Meu segundo passo, então, é a tradição grega. E aqui aparece uma noção decisiva para os juristas Igor, Melanie. O direito opera fortemente com a noção de ordem. O direito gosta da ordem. E nós, advogados, vivemos da desordem. Quando há algum problema, nós entramos para ajudar, né? Mas quando se estuda a teoria geral do direito, ou introdução ao direito, há autores que afirmam uma das funções do direito é a manutenção da ordem, o restabelecimento da ordem. E essa noção de ordem é muito cara aos pensadores gregos. Então, em Heráclito, por exemplo, nós temos o seguinte: há no início um caos, que é desordem. E o caos passa a ser ordem através da atuação do logos. Então, nós temos caos, que é desordem, a atuação do logos, que é o elemento ordenador, e aí nós temos cosmos, que é algo belo e ordenado. Aí vem a palavra cosmético em português. É um adjetivo, cosméticos, relacionado ao substantivo cosmos. Os gregos concebem, então, o mundo como um todo, belo e ordenado. E em Platão, nós poderíamos falar de 3 círculos concêntricos no que diz respeito a essa ordem. O maior círculo, de fora, é o cosmos. Existe uma ordem universal. O segundo círculo é a polis, a cidade. E o terceiro é a alma. Ele chama de psique. Então, nós temos cosmos, universo, nós temos a polis, que é a cidade-estado, e temos psique, que é a alma, que também tem que ser ordenada, tem que ser harmônica. O pensamento grego comumente é um pensamento da ordem. Quando nós lemos uma tragédia, pensamos muitas vezes, alguém vai ter que morrer, mas isso pode até acontecer numa tragédia, mas isso não é o mais importante. O mais importante na tragédia é o restabelecimento da ordem. Há uma ordem, uma perturbação da ordem, e o restabelecimento da ordem, como aparece, por exemplo, na Antígone. E essa ideia de ordem inerente ao universo, ela é intuitiva, quase intuitiva, eu diria. Eu estou traduzindo um livro de um penalista famoso, alemão, chamado Hans Welzel. O título da obra é Direito Natural e Justiça Material. Naturrecht und materiale Gerechtigkeit. E Welzel, que é famoso pela teoria finalista no direito penal, ele mostra quão importante foi a noção de direito natural no pensamento antigo, né? Nesse conflito entre uma lei própria da natureza, que ele chama de physis, como os gregos chamam, e aquilo que é convencional ou que é uma lei posta por nós, que é o nomos. Nós fazemos por lei, anomia, deuteronômio, economia. Então, já os gregos conheciam muito bem essa tensão entre algo pré-dado, natural, inerente, íncito, e algo que é colocado, posto por nós. Especialmente os sofistas, eles chamaram a atenção para aquele elemento que é posto, colocado por nós. Aí a famosa frase de um sofista, Protágoras: o ser humano é a medida de todas as coisas. Panton, metron, anthropos. Mas eu gostaria de destacar com vocês essa noção de ordem, uma ordem dada no universo, pré-dada.
E a função do ser humano nesse contexto é se adequar a essa ordem posta, predada. Então, aqui nós temos também, de novo, a concepção do ser humano, destacada, por exemplo, por Aristóteles, como sendo um ser dotado de corpo, de materialidade, e também de um elemento espiritual, que é a razão, que é o logos. No pensamento judaico-cristão, nós vimos a teologia da dignidade, né? Aqui nós temos essa ênfase no ser humano como um ser racional, zoon logikon, e linguístico, racional e linguístico, e como sendo um ser social, zoon politikon. Então, a politicidade, a sociabilidade, o caráter gregário do ser humano. Então, esses dois elementos são muito importantes para nós no direito. A filosofia, na concepção grega, é esse conhecimento pelas causas e um dar razões. Dar razões. Logon didonai. E nós não operamos, então, no âmbito da irracionalidade. Mas a racionalidade aqui, da qual se fala no direito, na filosofia, é a racionalidade da ciência? Não, não é a mesma. Mas deixa de ser racional por isso? Não. Porque o ser humano, ele é um ser teórico, prático e que constrói artefatos. Mas em todos esses três âmbitos, segundo Aristóteles, há racionalidade. Nós não podemos, por exemplo, entregar a nossa convivência ao irracional, por se não se tratar da racionalidade das ciências empíricas. Imagine, Melanie, Igor, nós estamos num cruzamento em Porto Alegre, na 24 de outubro, com a Miguel Tosses, por exemplo, e as pessoas resolvem interpretar como queiram, as cores verde, amarelo e vermelho no semáforo. Então, a irracionalidade prática, ela inviabilizaria a nossa convivência. Não é por acaso que uma das pessoas que já falou aqui, nosso querido amigo, professor Humberto Ávila, ele fala de segurança jurídica, segurança no sentido de securitas e de certitude. Nós não podemos operar, é um grande risco operar na incerteza e na insegurança. Imaginem vocês, os tributaristas, né, operando na total incerteza e insegurança. Né? Por exemplo, se não houvesse um período entre a definição, vamos usar termos assim menos técnicos, entre a definição de uma lei e o período em que ela entra em vigor. Né? Se uma lei pudesse ser pensada pelo legislador hoje e entrasse em vigor amanhã. Né? Certamente os tributaristas já se queixam do sistema que nós temos atual. Imagine se isso fosse mais arbitrário ainda. Né? Então, nós buscamos uma segurança nas nossas relações, buscamos segurança jurídica, e aí esse é um elemento da racionalidade. É um elemento da racionalidade. E eu acrescentaria um elemento que eu li num livro que esteve recentemente nas minhas mãos aqui na Alemanha, que é de um autor chamado Marcos Gabriel, uma espécie de gênio da filosofia contemporânea. Ele é um defensor da racionalidade, também na racionalidade prática, e ele indica isso, que nós temos que defender uma razão forte. Marcos Gabriel tem 40 anos, é um gênio, professor lá em Bonn, considerado um gênio porque tem uma erudição tremenda. E ele não advoga um relativismo, né? Ele não defende e ataca o relativismo cultural, por exemplo. Né? Nós temos que, sim, afirmar, segundo ele, alguns valores absolutos, universais, ainda que não sejam muitos, mas alguns nós temos que ter. Então, no primeiro momento, essa noção bíblica, ser humano como imagem de Deus. Esse segundo momento, o ser humano entendido como um ser racional e social, político. E agora eu vou passar para um terceiro momento, tá? Que é o momento
da concepção moderna de ser humano. O Max Scherer fala da ciência e da técnica, e eu vou vou falar em termos mais genéricos, vou falar da concepção moderna do ser humano. Tá? O que acontece? No pensamento antigo, grego, nós temos uma noção forte de cosmos. Então, há autores no Brasil e na Alemanha que denominam esse período, o período antigo, como sendo cosmocêntrico. Existe uma ordem predada, uma ordem natural, e o ser humano se adequa a essa ordem. E essa ordem está na natureza, na física. Na Idade Média, nós temos a ênfase da teologia, do cristianismo e da noção de Deus. Então, um pensamento fortemente teocêntrico. Na filosofia moderna, nós temos uma grande mudança. Nós temos uma noção, uma concepção antropocêntrica. Então, cosmocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo. O que acontece aqui? O ser humano, ele vai se tornando cada vez mais autônomo. E a palavra autonomia vem do grego autos, que é si, por si, e nomos, como vimos já, é lei. O ser humano, ele cada vez ele é lei para si, e ele não vai se orientar pela natureza, não vai mais se orientar pela natureza, nem por Deus. Mas ele vai ser fonte de outro conceito que é muito importante para nós do direito, de normatividade. A normatividade não é decorrente da natureza, como se argumenta em certas correntes do direito natural, falando de uma lei natural, de uma natureza humana. Então, no pensamento moderno, vai se abandonar esse tipo de concepção, e também a fundamentação das normas não poderá mais ser teológica, religiosa. Ela vai ter que ser autônoma. Qualquer coisa que não seja a razão do ser humano determinando vai ser considerado heteronomia, que é um termo que o Immanuel Kant utiliza. Então, o período moderno é um período de grande enaltecimento da razão humana. Kant escreveu um opúsculo que eu recomendo vivamente, que se chama Resposta à Pergunta: o que é o Iluminismo? Em alemão é Aufklärung. E ele diz o seguinte: Aufklärung, o iluminismo, é a saída do ser humano do seu estado de minoridade para um estado de maioridade. E aí vem a máxima latina, sapere aude, no texto kantiano. Ousa saber, ousa fazer uso da tua própria racionalidade, da tua própria razão. Então, o que acontece no pensamento moderno? O pensamento moderno, ele significa um processo de ascensão do sujeito, uma ascensão do ser humano, e aqui surge uma categoria que era estranha ao pensamento antigo, que é a categoria de indivíduo. O indivíduo, na polis grega, era uma abstração. O ser humano sempre estava vertido, referido à coletividade, à polis, à cidade-estado. No período moderno, nós vamos ter uma nova noção, uma noção de um indivíduo. E o grande autor que marca isso na questão do conhecimento é Descartes, mas na filosofia prática é Thomas Hobbes, né? Com Leviatã, entre outros, né? De Sive. Em Thomas Hobbes, o que aparece? O ser humano, ele não é por natureza social, como nós vimos em Aristóteles, mas a sociabilidade é um mal necessário, é algo artificial. A sociedade ela é composta de indivíduos egoístas, autocentrados, que estrategicamente se unem em grupos ou em grupo para satisfazer as próprias necessidades e para que se autoconservem. Porque no estado natural, estado de guerra de todos contra todos, bellum hominum contra omnes, no qual o homem é lobo para o homem, homo homini lupus, nesse estado, a nossa existência ela está constantemente em perigo. Então, o que faz o ser humano? Ele abre mão de parte de sua liberdade, entrega
ao soberano e, em troca, recebe proteção. Aí nós temos o contrato social, nós temos o pacto social. Né? E não preciso dizer isso para o eminente tributarista, professor Igor, que quando eu não vejo do meu salário mensalmente 27,5%, né, o imposto sobre a renda, é de alguma forma uma intervenção na minha esfera, né, consentida por mim porque vivo nesse estado. Em outros países a alíquota seria diferente. Né? Então, isso faz parte da nossa convivência. Tem uma dimensão solidária, evidentemente, como consta lá no CTN e na Constituição, mas é uma intervenção, onde assim, na minha esfera privada e meu patrimônio, devido a essa dimensão da convivência, da convivência, né? Desse pacto. Nós vivemos sempre sob um pacto. Então, aqui nós temos uma concepção bem distinta do ser humano. É o ser humano considerado indivíduo, marcado por sua racionalidade, uma racionalidade que é teórica, nós temos a ciência, a técnica, é isso que destaca Max Scheler, e temos uma racionalidade prática. E isso aparece nos títulos das obras de Immanuel Kant. Nós temos uma crítica da razão pura, o professor Igor, além de jurista, é filósofo, né? Nós filósofos na PUC, e tem uma dimensão prática. E aí, em Kant, vai aparecer a fundamentação das normas, não de modo heterônomo, isto é, não recorrendo à natureza, não recorrendo a Deus, mas recorrendo tão somente à razão. Né? Tão somente à razão. Aí nós temos o famoso imperativo categórico, que é o imperativo da razão. Eu não preciso, para a fundamentação da ética, recorrer aos 10 mandamentos, por exemplo, ou uma instância religiosa. E é nesse contexto que vai aparecer a famosa frase kantiana que o ser humano ele não tem preço, mas tem dignidade, Würde. E ele não pode ser instrumentalizado. Então, a interdição da instrumentalização aparece no pensamento kantiano. E essa distinção entre precium e dignitas, entre preço e dignidade, ela não é kantiana originalmente. Ela já aparece na filosofia antiga, em Cícero, precium e dignitas. Em Cícero nós temos uma espécie de filosofia da dignidade, já, mas num outro contexto a dignidade tinha a ver mais com posição social. E na filosofia aparece em Pico de la Mirandola, nessa famosa Horácio de Dignitate, esse texto sobre a dignidade da pessoa humana, e Pico de la Mirandola, que é um autor renascentista, não usa o termo dignidade. Horácio sobre a dignidade não é um título atribuído por Pico, mas é posterior. E nós temos Kant como uma estação importante no que diz respeito à dignidade. Então, nós temos, na filosofia da dignidade, Cícero, Pico de la Mirandola e Kant, só para mencionar alguns deles. Mas o que eu queria deixar claro com isso, nessa passagem aqui? Que muda o tipo de fundamentação. Muda o tipo de fundamentação. Ela não é mais religiosa. Ela não se baseia mais no direito natural. Pelo menos o direito natural como era entendido, o direito natural objetivo. Agora nós temos um tal de Vernunftrecht, que é um direito racional. Então, um direito natural racional, como alguns afirmam. Né? Então, eu penso que até agora eu deixei claro, ou pelo menos tentei deixar claro, que o direito tem vários pressupostos que são de origem filosófica, então, que são filosóficos. Para encerrar a minha exposição, eu gostaria de destacar que depois da teologia, ou depois da versão bíblica da teologia da dignidade, né, como eu expus no livro do Gênesis, referindo-me ao texto do Gênesis,
passando pela filosofia, Cícero, Piccolo della Mirandola e Kant, a dignidade vai entrar nos textos constitucionais. Na Alemanha, aparece na Constituição de Weimar, e o texto clássico é a Lei Fundamental de 1949, o Grundgesetz. Né? E no Brasil também, a dignidade da pessoa humana, ela entra bem tardiamente nos textos constitucionais, né? Na nossa última Constituição, que é de 1988. E com isso eu quero dizer que, antes de ser um conceito jurídico, a dignidade tem elementos da teologia, elementos da filosofia, e aí passa ao direito. Há um autor português, professor em Coimbra, que se chama Jonatas Machado, escreveu um belo livro, na minha opinião, um belo livro, sobre esse tópico da influência religiosa nos textos constitucionais, tanto na Constituição brasileira como na Constituição portuguesa. O livro foi publicado pela Livraria do Advogado em Porto Alegre. Né? Tem a palavra teísmo no título, mas colocando no Google se acha. Né? Ele mostra essa influência, vamos dizer assim, teológica na nossa noção constitucional de dignidade da pessoa humana. Eu tenho que recorrer à teologia para fundamentar a dignidade na Constituição? Não. Eu só estou dizendo que esse conceito, ele tem raízes teológicas, tem raízes filosóficas, né? E depois entra na Constituição. E, evidentemente, que nós, como juristas, sempre teremos o esforço, faremos o esforço de definir os termos com os quais nós trabalhamos. E, para mim, causou e causa alguma surpresa, vindo da filosofia, ao chegar no direito e ver que, sobre esse termo dignidade, não há tanta clareza assim. Se nós tomarmos decisões dos nossos tribunais e olharmos o que é feito com o princípio da dignidade da pessoa humana, nós constataremos que esse princípio ele serve para fundamentar decisões que são contraditórias entre si. Então, o que é a dignidade da pessoa humana? Essa é uma grande questão para nós. E não basta dizer o que ela não é. O professor Igor é um grande amigo do nosso querido professor Cláudio Almeida, né, Igor? Um grande epistemólogo, professor de lógica. E quando se estuda filosofia, na primeira aula de lógica, é dito o seguinte: uma definição ela não pode ser negativa. Para definir um conceito, eu não posso apenas dizer o que ele não é. Eu vou me aproximando, mas eu tenho que dizer o que ele é. E no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, então eu ouço e leio as coisas mais diversas no campo jurídico. Né? Aqui parece repetir-se aquela situação embaraçosa de Santo Agostinho nas Confissões, no livro 11, quando ele é perguntado o que é o tempo. Resposta de Santo Agostinho: se me perguntam, eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Então, se não me perguntarem o que é dignidade, eu sei o que é. Todo mundo sabe. Agora, se me perguntarem, quando eu tiver que definir, aí eu caio, muitas vezes, para usar uma palavra grega, em aporia, que é a ausência de caminho. E um exemplo que aparece num autor alemão é o seguinte: a dignidade da pessoa humana, no Terceiro Reich, ela foi usada para dizimar homossexuais, porque a homossexualidade aviltaria a dignidade humana. Hoje, na Alemanha, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do ser humano, é usada na tutela dos homossexuais, como proteção dos homossexuais. Então, em 50, 60 anos, houve uma migração rápida semântica desse conceito. Então, o que ele é? Agora, se ele fosse um conceito marginal, no nosso ordenamento jurídico, não seria algo problemático, só que ele é um dos fundamentos do Estado. Imaginem vocês se nós não soubéssemos qual é o fundamento do prédio no qual moramos, ou da casa na qual moramos. Né? Então, há que se ter clareza sobre esses fundamentos.
Só quis mostrar isso. Eu poderia ainda expor, para mostrar a procedência não jurídica de alguns termos, eu poderia falar ainda longamente, mas vou falar só brevemente, da noção de pessoa, porque o nosso ordenamento fala de dignidade da pessoa humana. Bom, já começa, então, acrescentando um termo muito complexo. A Constituição Alemã fala do direito do ser humano. O ser humano já é uma questão complexa também, mas da pessoa humana, por que pessoa e não ser humano? E por que tem que ser pessoa humana? Existe outro tipo de pessoa que não seja pessoa humana? Evidentemente que existe. Para nós, no direito, no dia a dia, a pessoa jurídica. Mas o que é essa pessoa? Como é que a pessoa pode ser jurídica, pode ser pessoa física, né? CPF? O que é isso? O que é pessoa? Onde é que vem isso? O termo, ele aparece num contexto profano, pagão, para contrapor logo ao religioso em seguida, na antiguidade. Pessoa é usada, esse termo termo pessoa usado na gramática, até hoje nós usamos isso, primeira pessoa, segunda, terceira do singular e plural. É usada essa definição, esse termo é usado no ambiente dos tribunais, que são as pessoas do processo. Né? É usado no contexto do teatro, daí vem a palavra persona, que é personária, soar através de a máscara que se usava no teatro. Então, a voz de um ator soava através da máscara. E o quarto elemento, que é o mais importante, que é o elemento teológico. Habermas escreveu há pouco um livro de 1.800 páginas, o maior filósofo alemão vivo, talvez o maior filósofo em geral vivo. Ele nasceu em 1929 e no ano passado completou 90 anos e escreveu um livro com o título Também uma História da Filosofia, Auch eine Geschichte der Philosophie. E ele considera que a história da filosofia no Ocidente consiste num processo de secularização de ideias teológicas. Como aparece também depois no Carl Schmitt, aparece num juiz da Corte Constitucional Alemã, que é Böckenförde. Então, uma pequena interrupçãozinha, né? Voltamos, né? Então, Habermas também afirma que vários conceitos que nós utilizamos na filosofia e no direito são de origem teológica. E a noção de pessoa, ela foi desenvolvida em larga escala nos séculos IV e V da nossa era, no ambiente teológico. Nós temos no cristianismo a noção de um Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que não são três deuses. É um Deus em três pessoas. Aí aparece a noção de pessoa. Um dos termos utilizados aqui é prosopon. Aí vem em português prosopopeia, que é a personificação de um ente natural. As árvores choravam, as folhas riam. Então, para expressar o dogma trinitário, utilizou-se a noção de pessoa. E há uma famosa definição que aparece em Boécio e Tomás de Aquino, que é a pessoa como sendo uma substância individual, racional, e comumente se diz que essa é uma definição do ser humano enquanto pessoa. Não, não, não. Essa definição é, em primeiro lugar, de Deus. Deus é uma substância racional indivídua. E, por analogia, essa noção foi atribuída ao ser humano. Então, analogamente, o ser humano é pessoa. Tá? E depois, evidentemente, que houve um desenvolvimento filosófico do termo, em Kant, né? Aparece em larga escala a noção de pessoa, só que não mais com a fundamentação teológica. E um renomado filósofo brasileiro chamado Henrique Cláudio Lima Vaz diz o seguinte: como eu posso manter a noção de pessoa
sem a fundamentação teológica. Onde eu vou fundamentar agora a pessoa? E ele chama isso de paradoxo moderno, que é uma espécie de apoteose da pessoa, do ser humano, sem ter a base teológica. E eu acrescentaria, e já vou concluindo as minhas reflexões, um paradoxo pós-moderno. Há autores no nosso tempo, alguns pós-modernos, que falam de uma espécie de dissolução do ser humano, dissolução do sujeito, e, ao mesmo tempo, querem defender o ser humano. Eu vejo como sendo um paradoxo. Como eu vou defender o ser humano se eu não tenho um conceito substancial de direito, de pessoa? Se há uma dissolução do sujeito, dissolução da pessoa. Essas são algumas aporias que se me apresentam. Então, resumindo o que eu quis dizer que o direito, ele apresenta certos pressupostos oriundos da filosofia, oriundos da teologia. Nós precisamos, no dia a dia, no escritório, refletir sobre esses pressupostos? Eu diria que não. Se um cliente for ao escritório do Dr. Igor, na semana que vem, com um problema sei lá o que seja for, ou seja com COFINS, ou sobre a renda. Imposto de renda, ICMS, ou sei lá o quê, né? Imposto de importação, seja o que for, tá? Não PIS, quer dizer, o professor Igor não vai poder dizer assim, olha, o senhor sabe de onde vem a noção constitucional de pessoa, a noção constitucional de dignidade? Vem lá da teologia cristã, da teologia judaica, do relato do Gênesis. O cliente vai sair correndo de lá, do escritório do Dr. Igor, tá? Porque ele quer resolver um problema de ICMS, tá? E não um problema teórico, filosófico, relacionado a essa noção constitucional. Tá? Mas, para nós, como acadêmicos, e esse é o espaço no qual nós estamos agora aqui, é importante refletir sobre esses elementos. E diria assim, acrescentando, para o direito tributário, a reflexão filosófica ela é muito importante. Porque nós, sim, temos que defender um espaço de racionalidade nas nossas ações, para nossa convivência. Nós não podemos entregar a nossa convivência ao irracional. Isso pode ser algo que agrade a um certo público quando se fala sobre isso, pode ser que faça sucesso, mas não tem praticidade nenhuma. Nas nossas relações, no dia a dia, no cotidiano, seja no ambiente jurídico, seja no extrajurídico, nós precisamos de racionalidade, sim. Nós precisamos de previsibilidade, sim. A nossa previsibilidade, ela é absoluta? Não, ela é humana, mas ela tem que ser, vamos dizer assim, nós temos que tender para uma certa previsibilidade. Como um conceito, usando a terminologia kantiana, como um conceito regulativo. Era isso que eu tinha para falar nesses minutos agora. Excelente exposição, professor Drayton. Aproveitando, professor Drayton, filósofo por formação, jurista por formação, portanto, lhe cabe, sem dúvida, a noção que nós temos de filósofo jurista e de jurista filósofo. Deixa eu aproveitar uma primeira pergunta que me ocorre. Sabemos as várias noções de direito natural, particularmente aproveitando as suas luzes hoje, pela perspectiva, portanto, contemporânea. O direito natural, naturalmente, né, que não da natureza, mas sim da natureza humana. Como é que poderia o senhor considerar que hoje o entendimento preponderante, digamos, de direito natural e de natureza humana, como é que poderia ser fixado? Obrigado
querido professor Igor, eu diria o seguinte: se nós negarmos eu vou responder usando a seguinte estratégia argumentativa. Se nós negarmos um núcleo fundamental básico no ser humano, nós caímos em aporias insanáveis. Por exemplo, se nós negarmos uma certa objetividade, nós teremos problemas, não só teóricos, mas também práticos. Uma corrente que nega uma certa objetividade é o relativismo cultural. Então, cada cultura define os seus valores, cada cultura define as suas regras, suas leis, e temos que ficar contentes com isso. Então, nós podemos, por exemplo, nesse sentido, dizer, olha, a mutilação das mulheres no Sudão é resultado do consenso deles, da cultura deles, e nada há que objetar. E a ideia de direitos humanos, por exemplo, seria uma ideia eurocêntrica que nós deveríamos desprezar. Cada cultura estabelece suas regras, suas normas. Eu não vejo que isso seja algo consistente. Imaginem, Melanie e Igor, o que aconteceu num restaurante em Porto Alegre, na Padre Chagas. Dois homens de uma outra cultura, que não a nossa, brasileira, mas de outro continente, foram trabalhar na cozinha desse restaurante e começaram, no nosso conceito brasileiro, a molestar as demais cozinheiras que trabalhavam nesse restaurante. E não só de modo verbal, mais do que isso. O que fazer? Nós vamos dizer que cada cultura estabelece as suas normas, as suas regras, e vale tudo? Ou nós diríamos para essas cozinheiras, não, vocês têm que registrar uma ocorrência por assédio, que seria aquilo que aconteceria no nosso ordenamento jurídico. Então, numa sociedade cada vez mais multicultural, o mundo se torna cada vez mais multicultural, aí fica muito claro que nós não podemos defender um conceito de total relativismo. Isso é inviável. Entendi. Nós temos que ter uma base objetiva. E aí, professor Igor, eu diria, essa é a natureza humana. Eu não sei se nós devemos inflacionar o conceito de natureza humana, mas sim, na minha opinião, nós temos que defender alguns elementos fundamentais que caracterizam esse ser, que é o ser humano, que aparece na Constituição Federal de 1988 e aparece na Lei Fundamental Alemã. Professor Drayton, desculpe lhe interromper sobre isso mesmo. É interessante notar como essa ideia de que o Estado deve proporcionar os meios para a realização da pessoa humana, ela se desenvolveu gradativamente na civilização ocidental e cristã. E que a dignidade da pessoa humana, como uma concepção prevalecente da doutrina dos direitos fundamentais, ela está arraigada a essa cultura greco-romana cristã, diga-se ocidental. E que ela pode não coincidir realmente com a ideia de dignidade presente em outras culturas. Então, em certa medida, a gente pode dizer que isso influencia até na própria concepção dos direitos fundamentais dessas culturas. Perfeito, Melanie. Perfeito, concordo com a tua posição. E quando eu falei da dignidade da pessoa humana, eu mencionei um elemento que não é da tradição greco-romana, que é o elemento semítico, né? Que é o relato do Gênesis. Aquele texto foi escrito no contexto judaico e foi escrito em hebraico. E lá aparece o ser humano como a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então, podemos acrescentar mais uma cultura na qual aparece essa noção de dignidade da pessoa, ou teologia da dignidade, como eu chamei, e dizer que esse conceito ele não serve por ele proceder do ambiente
eurocêntrico, proceder da Europa e proceder do cristianismo, isso ainda não é um argumento para descartar esse conceito. Porque tem muitas coisas que vieram da Europa e nós usamos no Brasil em larga escala e não nos queixamos. A gente come pizza, por exemplo, que não veio do Brasil. A gente faz outras coisas no Brasil, compra o iPhone ou o smartphone que seja, da Apple, da Samsung, e não são produtos que vieram do Brasil. E também no Oriente se utilizam eletrônicos como esse que eu mencionei, e não há problema nenhum. Então, não é pelo fato de vir da Europa que esse conceito deva ser descartado. Não é pelo fato de vir do ambiente judaico-cristão que ele deve ser descartado. Ele deve ser descartado se ele não servir. Né? Aí nós temos que ver até que ponto ele não serve. Mas imaginem vocês, se vocês descem no aeroporto num país totalmente distinto da nossa cultura, e lá eles têm como hábito torturar as pessoas que chegam no voo da manhã. E vocês chegaram antes do meio-dia, chegaram pela manhã. E aí? Vale aquela regra de lá, ou nós temos alguns elementos que têm que ser comuns a todos nós? Sim. Ou agora, por exemplo, por que eu vou ser solidário com outros povos no que diz respeito à pandemia do Covid? Né? Se não há um elemento comum que nos conecta como seres humanos. Se cada cultura define o ser humano como quer, cada cultura define o ser humano a seu modo. Eu penso que são alguns exemplos para mostrar que essa total relatividade, esse relativismo cultural, não se sustenta. Professor, deixo antes de mais nada alertar o nosso público que, em que pese o nosso programa de extensão tratar do Centro de Estudos Tributários, a internet acaba alcançando um público que é bastante heterogêneo. E sobre isso eu queria alertar ao público, e já lida a biografia e o currículo vitae do professor Drayton, além de um brilhante e tradicional filósofo brasileiro com inserção internacional, é um brilhante advogado e advogado criminalista. E professor Drayton, todos sabemos quem é do direito e quem não é do direito, o quanto é a área do direito penal suscetível ao clamor social. Eu gostaria aqui de particularmente aproveitar essa sua formação singular, importante, e de relacionar ao tema do seu livro, que foi mencionado, que foi escrito em coautoria com um professor que é muito caro, nosso amigo, enfim, professor da PUC também, da Faculdade de Direito, e que também tem uma formação importante, não só do ponto de vista penal, mas do ponto de vista humanista. Tá? E eu gostaria de lhe ouvir como é que podemos conciliar a dignidade da pessoa humana com a castração química pelo enfoque naturalmente racional. Né? Porque se deixarmos ao clamor da população, digamos assim, revoltada com determinado episódio, o destino nós sabemos qual é o fenômeno das massas, o efeito, né? Mas num esforço de aplicação da racionalidade, a análise desse caso, como é que, e não querendo também causar spoiler do seu livro, mas pelo menos algumas considerações, se é possível racionalmente conciliar a castração química com a dignidade da pessoa humana, em que termos? Por favor, suas considerações. Obrigado, querido Igor.
Obrigado, querido Igor. A nossa conclusão no livro é que no Brasil nós não teríamos condições de compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a castração química. Ela é praticada na Alemanha, mas aí é o infrator que opta pela castração química, não é uma imposição estatal. Então, para evitar o encarceramento, por exemplo, ficar 30 anos numa prisão, a pessoa tem acompanhamento médico e pode se meter a essa prática. Mas não é a recomendação que nós fazemos para o Brasil, no nosso livro. Dando um spoiler do livro, isso não dispensa a leitura do livro, é isso que nós afirmamos lá. Mas, realmente, esse é o elemento, Igor, que tu colocas, muito importante. Tu falaste do clamor social, né? Tu falaste, de alguma forma, da irracionalidade. Imagina se nós entregássemos as decisões ao calor do momento, vamos dizer assim, né? Sim. Então, o lixamento seria uma prática bem comum, no sentido bem disseminada, né? Nós temos o famoso caso do que aconteceu lá no Carrefour, em Porto Alegre, né? E se nós vamos decidir ali o que nós vamos fazer com uma pessoa que eventualmente, não sei, supostamente cometeu algum ilícito, nós vamos cair no estado de barbárie. Por isso que, às vezes, o direito ele parece contraintuitivo, porque ele não responde imediatamente no calor dos acontecimentos, mas ele espera um certo tempo, a necessidade do rigor técnico, até para punir. E a punição é um tema caro aos filósofos, né? Kant desenvolveu uma teoria da pena, Hegel, entre outros, e podemos mencionar vários filósofos que também trataram desse tema. De novo, nós precisamos de racionalidade quando queremos punir um infrator. Não, sem dúvida. Muito obrigado pelas suas considerações, porque, de fato, todos nós temos alguma posição a respeito desses pontos mais polêmicos, candentes e que a realidade nos apresenta, né? Agora, é importante, sem dúvida, a sua posição, a sua opinião, para que, inclusive, a gente possa refletir, e, em primeiro lugar, refletir depois de ler o livro, naturalmente, porque, dada a sua formação, no direito tributário, digamos assim, no máximo que nós vamos ter alguma contrariedade é com relação àquele nosso sentimento de justiça que eventualmente foi contrariado e não foi, digamos assim, atendido pela jurisprudência de determinada corte ou do Supremo Tribunal Federal, mas a parte penal, eu acredito que é aquela parte do direito que mais se apresenta, digamos assim, ao cotidiano, e estão aí os exemplos, inclusive, infelizmente, recentes. Então, a todo dia, toda hora, nós temos um prato cheio, e o problema todo é que acaba gerando um sentimento verdadeiro ou falso de impunidade, né? E isso, inclusive, ele perpassa todos os fatos de natureza econômica ou de sangue, vamos chamar assim, para ser mais objetivo, né? Em questões de, por exemplo, até de impeachment, e que eventualmente nos surpreende, né? Em questões de manifestações de pessoas cultas, eruditas, né? E que muitas vezes nós vamos investigar, por exemplo, né? Em matéria, digamos, de aferir se acessou ou não informações, e muitas vezes já tem uma opinião pré-concebida e, portanto, não interessa acessar as informações porque não estão de acordo com a sua percepção de realidade, né? Mas era isto. Eu reforço essa tua ideia, Igor,
E vocês, tributaristas, trabalham com muito rigor técnico. Eu dei o exemplo antes do IPI ou do ICMS. Vocês, nessas áreas, trabalham com grande tecnicidade. E nos demais impostos em espécie também, tributos em espécie também. E isso é muito importante no ordenamento jurídico, uma racionalidade da lei, uma racionalidade da aplicação da lei, né? Os alemães aqui são conhecidos pelo rigor técnico. Quando julgam, por exemplo, né? Eu não posso tirar critérios da cartola no ato de julgar, né? Não pode haver surpresa, né? Lá, sempre haverá um espaço de discricionalidade. Isso é inerente ao ser humano. Mas eu tenho que ter elementos seguros que orientam as decisões, né? Então, a minha fala foi uma espécie de defesa da racionalidade. Evidentemente que sei que a irracionalidade sempre nos circunda, sempre é uma tentação, sempre está aí, nosso entorno, mas nós temos que tentar mitigá-la. Muito bem. Não, e de qualquer maneira fica um estímulo à leitura agora dessa época de pandemia, sobretudo, e em certo sentido de férias, essa obra que o professor Ney Fayette Júnior escreveu com o professor Drayton, porque certamente ele tem uma base filosófica e teórica importante, e as razões certamente que amparam a conclusão apresentada. Professor Drayton, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela erudição, pelas informações. Em nome do Centro SUS Tributários, muito obrigado a todos. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar contigo, caro Igor, e com a Melanie. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós agradecemos.